Agora, o motorista que comete uma infração pode ser multado por um agente que estiver fiscalizando por meio de câmeras de monitoramento. O Detran explicou que não valem imagens gravadas com o celular, nem imagens gravadas pelas câmeras de prefeituras. Tem que ter o agente vendo ali na hora. E apareceram dúvidas que a gente vai tentar responder agora com a Carol Monteiro. Foram muitas dúvidas. Se a infração está ali gravada, independentemente de qual câmera, por que pode usar uma e não pode usar outra? Pois é, foram muitas dúvidas que surgiram, inclusive de motoristas de aplicativo. Porque eles usam o celular ali, né, que fica acoplado lá no vidro do carro ali, eles vão dirigindo e olhando o caminho, né, para ver o trajeto mesmo, vão passando o dedo lá. Eles mandaram também, peraí, eu sou motorista de aplicativo, e como fica essa situação? Se a câmera me flagrar lá, o agente flagrar ali na hora, vou ser multado? Então, ao ver o trajeto, em quais situações? Bom, vamos continuar nesse assunto, então, porque surgiram outras dúvidas também. Carol Monteiro, que fez a entrevista ontem com o Detran, segue hoje também no assunto, né, Carol? Bom dia. Isso mesmo, Fabiola. Bom dia para você, bom dia para o Mário, para todo mundo que nos acompanha ao vivo aqui no nosso Bom Dia. Surgiram inúmeras dúvidas, nós vamos tentar responder algumas delas com o advogado que está aqui com a gente, doutor Hélio Casagrande. Doutor, seja bem-vindo ao Bom dia para você. Vou começar te perguntando então. Em relação a essas multas, a partir de agora o Detran disse, né, que as câmeras vão poder multar, e aí surgiram inúmeras perguntas. Eu começo te perguntando a pergunta do Tiago. Se a multa não chegar com a imagem da infração, ela é válida? A multa que tiver sido gravada é obrigatório que seja disponibilizado o link da imagem onde ela está gravada, né? Ela está armazenada. Mas no caso da câmera não efetuar a gravação, ela será válida da mesma forma. Porque você pensa que no dia a dia o agente te multa e ele não faz nenhum tipo de filmagem ou de registro da infração. Então o agente tem boa fé para te multar, sim. Aproveitando essa pergunta da boa-fé, o que acontece se a gente for multado indevidamente? É a pergunta do Juninho. Bom, um recurso normal junto ao órgão que te fez a autuação e a notificação. Juntar o máximo de provas de que você não, por exemplo, não estava naquele horário, naquele local, né? Mas é um pouco complicado de você provar, por exemplo, que você não estava com o celular na mão, né, dirigindo naquele momento. Nessa situação, doutor, quais são as provas que a gente tem que ter de que a gente não cometeu esse tipo de infração, por exemplo? Quais são as mais fáceis da gente conseguir? Ou, como o senhor já adiantou, quais são as mais difíceis? As mais fáceis é que você, por exemplo, estava viajando, tomou uma multa que acontece numa cidade que você não costuma trafegar, algo do gênero assim. Agora, é praticamente impossível você conseguir provar que você não cometeu aquela infração, você estando na cidade naquele momento. É uma situação muito complicada. A pergunta do Marcelo. Às 3 da manhã, quando avançamos o semáforo por medida de segurança, seremos multados? Eu já te adianto que, segundo o Detran, o vídeo monitoramento funciona 24 horas. Bom, se não houver algum tipo de legislação que isente o motorista, né, de multa em caso de cometimento de infrações nesses horários e o sinal não estiver piscando, né, intermitente ou amarelo, o motorista poderá ser multado, sim. O senhor estava até me adiantando que em outras cidades do Brasil, Rio de Janeiro, por exemplo, tem uma orientação que os motoristas podem passar no sinal vermelho em algumas rodovias por segurança, em algumas vias por segurança. Não é o caso do Espírito Santo, né? Aqui no Espírito Santo eu desconheço esse tipo de legislação. No Rio de Janeiro existe uma legislação específica para algumas áreas de risco que o motorista pode avançar o sinal, pode fazer conversões proibidas durante a madrugada para se precaver de qualquer tipo de violência. Aqui no estado não. Aqui no estado eu desconheço. Outra pergunta aqui, doutor. A mesma câmera que serve para multar vai servir também como prova de crime? Sim, toda câmera, né, as autoridades, a autoridade policial e a autoridade judicial, eles utilizam o máximo de informações, o máximo de imagens possíveis para solucionar autorias de crimes. Então eles utilizam de comércio, utilizam de residências, condomínios. Essas câmeras poderão sim ser utilizadas nesse sentido. Muitos motoristas de aplicativo, doutor, mandaram mensagens falando que utilizam o celular porque é forma de trabalho, né? Eles utilizam para poder olhar o nome do passageiro, o endereço do passageiro, até mesmo mapear ali, né, o local onde ele vai ter que ir. Nesses casos dos motoristas, como que funciona? Tem alguma regra específica para eles? Como que eles têm? Qual é a orientação para eles manusearem o celular nesse caso?
Eu acredito que estando no suporte, as autoridades não irão multar eles, mas se tiver na mão do motorista, fica difícil até da autoridade saber se ele está utilizando para navegação ou para utilizar um aplicativo de mensagem, qualquer outro tipo de aplicativo. Em relação às imagens de vídeo monitoramento, doutor, que flagram algum tipo de crime dentro do veículo, você estava me contando cinto de segurança e telefone celular. Nesses casos, as imagens elas vão ter que adentrar o veículo para poder confirmar, né? Seria isso? Sim, essa questão é um pouco polêmica, a questão da intimidade e privacidade da pessoa, né? Você imagina que uma pessoa esteja indo para um local com alguém que não deveria estar do lado dela naquele momento e seja utilizado esse tipo de mensagem, vai causar um tipo de transtorno, pelo menos com o cônjuge ou com o companheiro dessa pessoa. Então, esse tipo de infração, eu acredito que não seja autuada, mas não posso afirmar, né? Vai depender realmente de cada gestor, né? Se eu fosse o gestor municipal, eu não utilizaria esse tipo de imagem para a autuação, porque ele pode criar realmente um problema para as pessoas e para o próprio município, né? Com ações de indenização por dano moral, alguma coisa nesse sentido. Só retificando, doutor, a gente falou ontem que de forma alguma vai poder ser utilizado imagem recuperada, né? A pessoa vai ter que, o agente vai ter que estar ali. E aí eu te faço a pergunta, vai ter que ter agente 24 horas para poder confirmar essas multas, essas irregularidades? Sim, vai ter que ter agente 24 horas. Eu acredito que eles vão passar por treinamento para poder fazer essas autuações. E acredito também que eles utilizarão a imagem gravada naquele momento, né? Pelo menos para dar um suporte, um VAR. Vai voltar a imagenzinha para poder ver a placa do carro que cometeu a infração. Porque ali isso é coisa de centésimos, né? Ou milésimo de segundo para o agente poder atuar. Acho difícil dele conseguir fazer uma autuação perfeita se ele não utilizar a gravação. Perfeito. Doutor Hélio Casagrande, doutor, obrigada pela presença, pelos esclarecimentos aqui com a gente. Eu acredito que devam ter aparecido outras dúvidas, mais mensagens e, claro, que a gente vai tentando responder aqui. À medida que forem chegando mais mensagens, a gente certamente volta com esse assunto aqui no Bom Dia. Obrigada mais uma vez. Obrigado, disponha sempre. Fabíola, Mário, volto aí no estúdio com vocês. Obrigado, Carol Monteiro. Obrigada, Carol. Então, o tá Souza comentando... Oi? Pois não. Eu ia mostrar uma mensagem do Souza comentando aqui, falando que tá velho. Gente, Mário, existe há tempos já. Quando tem um agente vendo as câmeras no ato da infração, isso já é velho. Marcos Souza, Guriri. Marcos, o Detran explicou pra gente aqui ontem que nas rodovias, estradas, isso já era usado. A infração, aplicar a multa ali usando as câmeras. E agora o CONTRAN regulamentou para que isso seja feito também nas cidades, nas ruas, na área urbana também. Mas tem que ter o agente ali ao vivo, então, olhando as câmeras, né? Que é a novidade. Obrigado. Tem a explicação para o Marcos Souza.